Olá pessoal, eu sou o Rafael, aluno de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Vou expor um pouco sobre a minha pesquisa, que está centrada no pensamento de Manuel Levinas, que sobretudo na questão da alteridade e da responsabilidade. Levinas nasceu em Canas, na Lituânia, em 1906. É um filósofo de ascendência judaica, educado na tradição russa e judaica. Desde muito cedo ele teve contato com a literatura russa. Em 1914 presencia o surgimento da Primeira Guerra Mundial, logo após, em 1917, a Revolução Russa. Em 1923 inicia os seus estudos de filosofia na França, em Istambul, e ao término da licenciatura lê as investigações lógicas de Edmundo Husserl, motivo que em 1928 Levinas irá a Friburgo estudar filologia com seu fundador, que é Husserl, e onde também é aluno de Heidegger. Em 1930 doutora-se e adquire a cidadania francesa em 1931. No ano de 1939, ele vai viver a experiência da Segunda Guerra Mundial, onde ele serve o exército francês como tradutor, que em 1940 ele é capturado pelo exército alemão, onde ele vive 5 anos de cativeiro. Nesse período ele escreve a obra Da Existência ao Existente. Ao término da guerra, em 1955, ele retorna a Paris, e dedica 4 anos do estudo do Talmud. Em 1961 publica a sua grande obra, Totalidade Infinita, que é considerada uma das obras mais célebres, de uma das mais célebres produção intelectual do século XX. Em 1973 ocupa a cátedra de filosofia na Sorbonne, posição em que se aposenta em 1979. Levinas morreu no ano de 1995. O meu trabalho, que leva o título Rosto e a Responsabilidade por Outro em Levinas, tem a intenção de abordar o papel e a importância do rosto do outro para a construção do pensamento ético de Levinas, ou seja, da responsabilidade como ética primeira. O filósofo, segundo Suzin, ele se distingue dos outros pensadores da intersubjetividade. Primeiro, pelo fato de ele ser formado na escola fenomenológica, segundo, por ter experimentado 2 guerras, principalmente a Segunda Guerra Mundial, onde vive o horror do nazismo. Também pode ser, também por ser um filósofo nutrido pela tradição religiosa judaica, e de um lado pelo pensamento grego ocidental. Nisso ele mantém um vigoroso confronto entre o horizonte grego e o firmamento bíblico. A ética levinasiana é metafísica, ética como filosofia primeira, mas nem sempre foi assim, porque primeiramente o pensamento de Levinas se caracteriza por um diálogo com a fenomenologia de Husserl e a ontologia de Heidegger. Em seguida, há um distanciamento com relação ao pensamento de Husserl e de Heidegger. Nesse momento ele anuncia uma saída ética da ontologia. No terceiro momento do pensamento de Levinas, qual atinge a maturidade intelectual, a ética começa a tomar forma e um caráter definitivo. Por último,
se encontra o Levinas definitivo, o pensamento, o tema da ética como filosofia primeira é coroado, se encontra coroado, onde o autor se esforça por buscar a ética pré-originária, os níveis mais originais da ética, que até então não era discutida pela filosofia do momento. Inicialmente, para compreender o pensamento de Levinas, devemos levar em conta a crítica que ele faz à ontologia. Ele caracteriza a crítica como aquela filosofia em potência de reduzir tudo a conceito, numa totalidade explicativa. Também devemos ter em mente a ideia do infinito, a qual Levinas fundamenta, as bases que se fundamenta está no pensamento cartesiano. A ideia do infinito, ela permite pensar, ela implica o desigual, que permite pensar o outro como uma exterioridade pura. E nesse sentido, pensar o outro para além da categoria da totalidade, nesse sentido, ela estabelece uma noção de alteridade radical, onde o outro é absolutamente outro. Na ética da responsabilidade, ética como responsabilidade, o rosto do outro me interpela. Ele me interpela antes de qualquer teoria, fazendo com que eu seja subjetivamente responsável a seu respeito. O rosto desperta em mim uma responsabilidade total, infinita. Ela inicialmente por outro, no segundo momento por outrem. Minha responsabilidade é a maior de todas. A responsabilidade, ou a relação responsável, a relação com o outro, ela conserva um caráter de desinteresse, uma característica de desinteresse. Ela não admite a reciprocidade. O outro é responsável a mim. Se o outro é responsável a mim, isso depende dele. É uma questão dele. Ela não admite essa questão de reciprocidade. A responsabilidade, ela traz a liberdade. A presença do outro, ela não nega, a presença do outro que me interpela não nega a minha liberdade, mas ele efetiva a minha liberdade dando um sentido a ela. A subjetividade, diferente da noção moderna, não é uma subjetividade centrada em si mesmo. Ela é uma subjetividade para outro. Eu sou quando sou responsável por outrem. Por outrem que me interpela. Ser significa ser para outro, né? Como na última grande obra de Levinas, de outro modo que ser ou para lá da essência, quer dizer nesse sentido, outro modo que ser, outro modo de ser. Para quem tem interesse de estudar Levinas, a obra do autor que eu indico a primeira obra, seria importante e interessante ler, a Ética e Infinito, que é um diálogo de Levinas com o Felipe Neto, uma entrevista. E as outras obras a qual eu sugiro seria Entre Nós, também de Deus que vem a ideia, né? E uma outra obra talvez um pouco mais densa, Totalidade Infinita. A respeito de comentadores, eu indico Luiz Carlos Sussi, O Homem Messiânico, uma introdução ao pensamento de Manuel Levinas. Também Márcio Luiz Costa, é um outro comentador, né? Levinas, uma introdução. Um outro que é uma tese do doutorado, né, de Silvestre, a respeito da transcendência e ética, um estudo a partir de Levinas. E esse livro
Ética e Abordagem e Perspectivas, tem um artigo falando sobre a alteridade e a ética no pensamento de Levinas. É também uma sugestão de leitura. Ele trata bem, assim, de uma forma bem clara a respeito do pensamento de Levinas. Um outro livro também que sugiro, esse aqui, Pensar com Emmanuel Levinas, de Benedito Leite Sintra.